Rodolfo. Kim, você se tornou conhecido nacionalmente por ser um grande opositor do PT. Nos últimos tempos você tem feito críticas ferrenhas ao bolsonarismo, né? A esse núcleo duro do bolsonarismo. Qual é o seu projeto político ou projeto político dos seus pares, né, do Partido Missão, para o país? O projeto político positivo e não reativo. Eu percebo às vezes que há um discurso um tanto quanto reativo. Porque quem não está no poder precisa criticar quem está no poder para mostrar a sua diferença, né? É natural que seja assim, que a oposição reage, né? E o governo que precisa governar. Mas a nossa postura crítica, ela vem acompanhada do mais profundo e mais completo plano de país de qualquer outro partido, né? Você não vê nos outros partidos um trabalho de pesquisa acadêmica, profissional, para levantar dados e discutir o país. A gente lançou 6 fascículos do que a gente chama de livro amarelo, que é o nosso programa de país. Esses 6 fascículos têm pesquisas e têm perspectivas de onde a gente veio, onde a gente está, onde a gente quer chegar, tanto em termos geopolíticos, de defesa, como em relação à nossa economia, né, como em relação às nossas liberdades, principalmente agora que estão muito restritas em razão dos problemas de segurança pública que a gente tem. O meu projeto político é o projeto do Partido Missão, é o projeto de transformar o Brasil num país sério, né? De ter uma nova Constituição que acabe com todos os temas, né? Todos os direitos sociais que estão na Constituição, todos os quórums para você fazer aprovações para mudar aquilo que está na Constituição. País sério, direito social, ele está em legislação infraconstitucional. Política pública está em legislação infraconstitucional, né? Política tributária, né? Trabalhista, ambiental, está tudo abaixo da Constituição. A gente criou um monstro, né, no Supremo Tribunal Federal com a Constituição de 88, porque se tudo está na Constituição, quem julga a Constituição é o Supremo. Então, as próprias políticas públicas estão sob o controle do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, eu me lembro, o ministro Alexandre de Moraes deu ali 48 horas para o prefeito de São Paulo explicar a construção de um muro. Gente, não existe Suprema Corte séria no mundo em que o ministro do Supremo mande um ofício para um prefeito se explicar sobre o muro, né? Então, o nosso projeto de país, transformar o Brasil num país desenvolvido, um país que tenha assento na mesa dos adultos. Hoje, o posicionamento do Brasil, a gente está num mundo em guerra, né? A gente está num mundo em guerra na Ucrânia, a gente está num mundo em guerra no Oriente Médio, a gente está num mundo de tensões em Taiwan, né? Envolvendo a China e o Japão e a Coreia do Sul. E a opinião hoje do Brasil não importa nada para esses conflitos. O Brasil, inclusive, passou a vergonha de ter o Nicolás Maduro, um ditador, um narcotraficante, ter o seu, digamos assim, o problema da Venezuela resolvido pelos Estados Unidos. Quem deveria resolver o problema da Venezuela era o Brasil. O Brasil deveria ser o polo de poder e a referência para a América do Sul, né? O fato dos Estados Unidos ter que fazer uma operação na Venezuela para retirar um narcoditador é uma vergonha para o Brasil. A gente defende uma política de direito penal do inimigo, que tenha um processo penal, que tenha penas específicas para criminosos faccionados. Então existe o direito penal do cidadão, daquele que comete um crime menor do que um faccionado, daquele que a sua vida não é obedecer à lei de um Estado paralelo, ele está sob as leis do Estado brasileiro, mas ele comete um crime menor não estando filiado a facções. Este é um cidadão e vai ter o direito de cidadão. O inimigo, o faccionado, quem está afiliado ao PCC, quem está afiliado ao Comando Vermelho, aos Amigos dos Amigos, à Família do Norte, ao Terceiro Comando, esses vão ter um processo próprio. Esses vão responder todo o processo presos, né, até a sua condenação transitada e julgada. Esses vão ter o seu patrimônio confiscados antes da condenação. Esses vão ter a sua liberdade restrita antes da condenação, com um conselho que a gente pretende formar com promotores e procuradores que tenham um índice de condenação contra faccionados acima de 70%, um sistema também de juízes e desembargadores especiais que também tenham mais de 70% de condenações em relação a criminosos, principalmente faccionados, e que tenham pelo menos 5 anos de experiência, e ter essa força-tarefa para a gente retomar todo o território brasileiro. Então, fazer operações em todo o Brasil, com as polícias militares sendo auxiliadas pelas Forças Armadas, tanto em equipamento como em pessoal, para retomar 100% do território brasileiro. Nenhum centímetro de terra vai ser comandado pelo crime.
Esse é um dos aspectos. E tem um aspecto econômico também, né? Várias reformas de cortes de gastos que a gente pode fazer, a começar pela que mais me indigna, que eu mais luto, que é a questão dos supersalários, né? Isso daria uma economia de 150 bilhões de reais em 10 anos, que a gente poderia investir em infraestrutura, que a gente poderia investir no nosso projeto de construir o maior presídio das Américas, maior do que o de El Salvador, para faccionados de segurança máxima, para promover o programa de ferrovias ao redor do país, para promover a modernização dos nossos portos, também a quantidade de dinheiro que o Brasil perde e a capacidade de escoamento de produção que a gente perde por não ter portos decentes. A gente poderia dobrar a nossa produção no agronegócio sem derrubar uma árvore sequer, só com o território que a gente tem hoje para plantar, se tivesse maneira de escoar essa produção para fora. E dentro dessa reforma do orçamento, a gente também precisa falar dos privilégios tributários para a elite privada do nosso país. A gente tem cerca de 800 bilhões de reais em renúncias tributárias. Algumas delas são justificáveis. Entra o Simples Nacional, entra a cesta básica, entram para a contribuição previdenciária para entidades assistenciais, né? Não faz sentido eu tributar a caridade, né, quando ela está substituindo o papel do Estado, né? Então o Estado é incompetente, ele vai lá e tributa quem está sendo competente no lugar dele. Isso não faz sentido. Bom, então desses 800 bilhões, 200 bilhões são injustificáveis, são privilégios setoriais. E isso a gente pretende cortar, né? Então, mais uma vez, a gente está falando de 200 bi ao ano. Em 10 anos, a gente já está falando de 2 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro que a gente vai utilizar para a melhoria da produtividade do nosso país, para que o trabalhador brasileiro consiga, trabalhando menos, produzir mais e receber mais por esse trabalho. Eu só citei 2 aspectos do nosso programa, mas o livro amarelo ainda tem infraestrutura, defesa, meio ambiente, industrialização do Nordeste, investimento em ciência e tecnologia e outros setores que a gente pode discutir. A gente ainda vai entrar nessas pautas aí. Falando de segurança pública, o Estado enfrenta desafios com o crime organizado. Qual a sua estratégia concreta para enfrentar facções como o PCC? E também uma outra pergunta. Você defende o endurecimento penal ou aposta mais na inteligência e prevenção? As duas coisas, né? Eu acho que a questão das facções eu tratei falando sobre o direito penal do inimigo. Agora, em relação a endurecimento e inteligência, sempre que um político de esquerda não sabe o que responder na solução para a segurança, ele fala trabalhar com inteligência. Tá, mas o que é trabalhar com inteligência? Nenhum deles sabe definir, né? Eu sei definir a proposta que eu defendo. Eu defendo o ciclo completo de polícia, eu defendo a reforma do nosso inquérito. Nosso inquérito policial é absolutamente cartorial. Tem um inquérito, os inquéritos, para quem nunca viu é um calhamaço desse tamanho que a maior parte é despacho. Tô aqui me cientificando, mandando pra tal. Aí, mano, o delegado... Primeiro, chega a polícia militar. Ela identifica um crime. O crime acabou de acontecer. Tem imagem de câmera, tem testemunha. A polícia militar pode escutar a testemunha? Não. Pode pegar a imagem de câmera? Não. A polícia militar precisa encaminhar e o sujeito precisa ter a vontade de fazer um BO na polícia civil. Eu já vi várias vezes pessoas sendo vítimas de crime falando, não, eu não vou. Eu não vou porque eu vou ficar lá perdendo tempo e não vai resolver nada. Então, primeiro ponto que já está errado é o policial não poder, na própria ocorrência, colher provas e não para ele tocar a investigação, mas ele para encaminhar isso para a polícia civil, né? Ou, se for uma ocorrência menor, ele próprio defende que possa tocar a investigação. Aí chega para a polícia civil, passa para o escrivão passa para o delegado vai passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer uma diligência, vai voltar para o delegado, acabou o prazo de investigação. O delegado vai passar para o Ministério Público vai pedir mais prazo para o juiz devolve para o Ministério Público devolve para o delegado devolve para um cara fazer a diligência, esse cara passa para outro cara fazer a diligência. Não tem como isso funcionar, né? E eu não vejo nenhum parlamentar de esquerda ter a capacidade de descrever todo esse processo e falar como a gente pode fazer isso com inteligência. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar com inteligência, trabalhar com prevenção. Imagens de câmera com inteligência artificial para reconhecer o rosto dos criminosos, dos faccionados ou daqueles que estão foragidos. Foram contra, né? Nós somos absolutamente a favor. Aliás, eu fui um dos primeiros a defender essa tecnologia, inclusive apanhando de alguns setores da direita que falaram, não, mas pô, a invasão da privacidade e tal. Falou, meu amigo, você tá na rua. Já começa aí, você não tá na sua casa. E outra coisa, o preço que se paga de você perder uma parcela da sua privacidade, mas para você ter segurança de andar na rua, de você saber que você não vai ser morto por causa de um celular, esse preço vale a pena. Então, trabalhar com essa inteligência, tanto que no Smart Sampa, mais de 1.000 já foram presos com essa tecnologia. Em São Caetano também o número de crimes diminuiu drasticamente, em outras cidades que é implementado.
Sobre endurecimento de penas, bom, eu acabei de aprovar um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né? Porque no Brasil, o aumento de pena não é só um aumento de pena. O aumento de pena significa se aquele sujeito vai ser preso em primeiro lugar ou se ele não vai. Por quê? Por causa da conversão em penas restritivas de direito. Então, vou te dar um exemplo. O sujeito foi pego recentemente com 40 milhões de reais equivalentes em cocaína. Ele teve a sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos. Ele estava com 40 milhões de reais em cocaína. A pena dele foi entregar a cesta básica e pagar uma multa de 10 mil reais. Absurdo, né? Restritiva transformou a pena de prisão em restritiva de direito. Então, aumentar a pena no Brasil significa impedir que o criminoso tenha acesso a determinados benefícios e que ele vá para a cadeia, né? Então, o aumento de pena para furto, por exemplo, né, a gente colocou uma pena que já permite que ele, sem ser reincidente, possa ir para a cadeia no primeiro crime que ele cometer. Da mesma maneira, o roubo, né, uma garantia, né, de que ele vai começar a cumprir no mínimo do mínimo do mínimo, no roubo menos grave, no regime semiaberto. Antes ele poderia começar a cumprir no aberto, né? E se ele tiver 2 anos a mais na pena concreta, a mais do que eu estou colocando como base, ele já vai obrigatoriamente ter que começar no regime fechado. Então, infelizmente no Brasil, como a pena que está na lei não é a pena que é cumprida por causa dos benefícios, da progressão de regime, da conversão em restritiva de direitos e por aí vai, eu sou absolutamente favorável que a gente aumente. E eu, inclusive, defendo que a gente tenha uma nova Constituição para ter prisão perpétua e pena de morte, né? Eu não acho, por exemplo, que aquele sujeito que atropelou a própria mulher e arrastou ela no asfalto durante 1 quilômetro, eu não acho que esse sujeito mereça continuar vivendo. Nem que seja prisão perpétua, porque eu nem quero que esse sujeito gere custos para o Estado. Eu acho que ele tem que ser morto, não tem nenhuma chance de ressocialização. Ele tem que ser condenado à pena de morte. Da mesma maneira, lideranças do crime organizado. Eu sei que isso é uma coisa polêmica, que dentro da própria direita, especialmente em pessoas mais religiosas, a pena de morte é um assunto extremamente polêmico. Mas, no mínimo, então, um acordo que eu faria seria a prisão perpétua, que eu acho que é uma coisa bem mais consensual, né, na população ali. Acho que mais de 70% da população brasileira aprova a prisão perpétua. Então, eu iria até além no endurecimento de penas.